Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição. Já estamos aí na lição número 8. O título da lição de hoje é Ministrando como Jesus. O verso para memorizar está lá em Mateus capítulo 9, verso 36 e diz o seguinte: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus ele se importava com as pessoas. Jesus ele estava mais interessado nas preocupações e necessidades dessas pessoas do que nas dele próprio. E a gente vê isso facilmente na vida de Cristo. O tempo todo ele estava interessado em atender as necessidades de alguém, seja uma necessidade física, emocional, ou até mesmo espiritual. E essas ações de Cristo abriam portas na vida das pessoas para que os seus ensinamentos entrassem na vida delas. E os ensinamentos de Cristo, eles causaram um impacto grande justamente porque as suas ações refletiam os seus ensinos. Não aquele ditado que diz que ações falam mais alto do que palavras, esse ditado é bem verdade. Porque se nossos ensinamentos não vierem justamente com ações que condizem com esses ensinamentos, os nossos ensinos eles vão ser muito vagos, né? Então Cristo, os seus ensinos vinham com ações, e essas ações vinham justamente porque ele se importava com as pessoas, né? E nós precisamos então aprender com Cristo. Esse primeiro ponto, né? Primeira questão aqui no ministério de Cristo é justamente o fato dele se importar com o próximo. E se importava, claro, não apenas em atender as necessidades ali do momento, mas ele tinha um interesse bem maior, que era na salvação de cada um. E isso era o que importava para Cristo, a salvação de todos. Né? E o fazer ali, ajudar nas necessidades, isso abriu portas, então, para que Cristo pudesse entrar na vida dessas pessoas. E a gente vem para uma parábola muito interessante, que está lá em Mateus, capítulo 25, verso 31 ao 46. Essa parábola mostra para a gente com relação ao grande julgamento. E aqui o rei então é representado por um pastor que separa os cabritos das ovelhas. Né? E os cabritos então vão para um lado, as ovelhas para o outro lado. As ovelhas então representando os justos e o cabrito representando ali os ímpios. E o rei então, ele diz para os justos, né? Lá no verso 34, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vem listando, não é porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, entre outras coisas. E vai numerando outras ações então dos justos. E os justos então perguntam, mas Senhor, quando que a gente te viu com fome e te deu de comer? Quando a gente te viu com sede e te deu de beber? Quando nós te vimos nu e te vestimos? E Jesus, então, aqui o rei, então, ele completa, lá no verso 40, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E na sequência, então, ele diz que os ímpios, ele fala, apartai-vos de mim, malditos, justamente porque eles não fizeram essas coisas. E é claro que o fazer aqui não é para alcançar a salvação. Não é fazer essas ações de ajudar alguém para alcançar a salvação. Na verdade, não. Na verdade, isso acontece naturalmente por nós recebermos a salvação em Cristo. Isso flui naturalmente quando nós realmente somos movidos pelo amor de Deus. Então, esse amor de Deus que me alcançou, ele flui naturalmente através da minha vida nessas ações de uma pessoa que realmente se preocupa com o próximo. Então, esse é o primeiro ponto, se preocupar com o próximo e se preocupar, acima de tudo, com a salvação de cada um. Não simplesmente fazer alguma ação caridosa por fazer, mas sempre se preocupando principalmente com a salvação de cada um. Mas essas ações, essa preocupação desinteressada pelas pessoas, realmente abrem caminhos, impactam a vida das pessoas e permitem que os ensinos de Jesus, de fato, entrem na vida de cada uma delas. Então, aqui fica o primeiro ponto. O fato de Cristo se preocupar com o próximo. Um outro ponto interessante, a gente percebe que uma crítica que era feita pelos líderes religiosos na época de Cristo, eles criticavam Cristo porque Cristo andava com os ímpios, andava com os pecadores, né? Eu digo pecadores aqui em aspas,
porque, na verdade, os líderes religiosos também eram pecadores, mas eles não se viam como pecadores, se achavam superiores, pessoas que não pecavam, faziam tudo certinho, né? Então, eles criticavam Cristo porque Cristo se envolvia, se relacionavam com pessoas que não tinham uma reputação muito boa ali naquela época. E, e Cristo, então, ele nos mostra aqui esse segundo ponto, que é a importância do relacionamento. E o relacionamento justamente com aquelas pessoas que não têm os mesmos princípios que o nosso. Né? A quem nós vamos influenciar se nós ficarmos sempre com as pessoas que têm os mesmos princípios que o nosso? Né? A quem vamos influenciar? E aqui nós temos, então, uma ilustração muito interessante, onde Jesus compara os seus seguidores a dois elementos. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então aqui Cristo ele compara os seus seguidores a dois elementos. O primeiro, o sal, e o segundo, a luz. O sal ele tem uma função muito básica de se misturar ao alimento. E se misturar ao alimento para quê? Para dar sabor ao alimento. Né? E aquela época também tinha uma outra função, que era de conservação do alimento, já que naquela época não havia uma refrigeração como nós temos nos dias de hoje. O sal também era muito utilizado para conservar os alimentos. Então o sal ele se misturava, né? Seja ali para conservar os alimentos, ou seja para dar sabor ao alimento. O sal ele se misturava. E aqui essa metáfora é justamente um convite evangelístico para que os seguidores fiéis de Cristo Jesus se misturem com o mundo para transformá-lo. Só seremos capazes, como seguidores de Cristo, de transformar o mundo se nós nos misturarmos com o mundo. Não tem outra forma. Como que nós vamos impactar e transformar o mundo se nós não nos misturarmos? E o outro elemento é a luz. A lâmpada, naquela época, era um pequeno recipiente de barro, onde continha ali um pavio que queimava ali com azeite de oliva. E esses pequenos recipientes, eles eram colocados em pontos estratégicos ali no ambiente que eles queriam iluminar, para que a iluminação ela fosse adequada. Se pegássemos essas lâmpadas e colocássemos todas juntas num único lugar, a área iluminada seria muito pequena. Então, as lâmpadas eram espalhadas em pontos estratégicos para que a área iluminada fosse maior, é claro. E conosco, como seguidores de Cristo, é a mesma coisa. Como nós vamos iluminar o mundo se ficarmos todos reclusos no mesmo lugar? Se ficarmos, por exemplo, reclusos o tempo todo na igreja, dentro da igreja, vamos o quê? Iluminar a própria igreja? É isso que vai acontecer. Vamos o quê? Iluminar só a igreja ali. E o resto continua nas sombras do pecado. Não. Nós precisamos ir e iluminar o mundo. E só nos colocando de forma estratégica no mundo, nós poderemos iluminar uma área muito maior. Né? Às vezes a gente se coloca ali numa bolha dentro da igreja, uma bolha de cristãos, né, onde a gente fica com medo de sair para não se contaminar com o pecado. Não, a igreja tem que ser um lugar para nos prepararmos para irmos, não para ficarmos ali reclusos com medo de nos contaminarmos com o pecado. Né? Tem um exemplo muito interessante que na atualidade, aí, com essa época de coronavírus que nós vivemos, no mundo esportivo, principalmente, né, eles estão criando aí essas bolhas, digamos assim. São ambientes, então, para que as pessoas fiquem todos no mesmo lugar, os atletas ficam todos no mesmo lugar. Por exemplo, na NBA, que é a Liga de Basquete Americana, eles criaram ali, estão todos os atletas e comissão técnica e pessoas envolvidas no torneio, estão todos lá na Disney, em Orlando, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Os jogos acontecem no mesmo ginásio, para que seja minimizado ali essa contaminação. Então, o ambiente é totalmente controlado, né? Aquelas pessoas que entram, que saem, é extremamente controlado para evitar uma contaminação que possa atrapalhar o andamento da competição. Agora, a gente não pode trazer esse conceito para dentro da igreja, não. A gente precisa criar uma bolha porque a gente não pode se contaminar. Negativo. A gente tem a tendência de pensar sempre que o mal ele vai gerar uma influência maior do que o bem. Claro que não. Claro que não. Se nós estivermos embasados na palavra de Deus, se nós estivermos com uma comunhão adequada com Cristo, é claro que o bem ele vai influenciar muito mais.
Então nós só seremos de fato influenciados se nós não estivermos preparados. Mas se estamos preparados na certeza da promessa de Cristo, que Ele fez, que estaria conosco em todos os momentos, nós temos que ter a tranquilidade de que nossa vida é quem vai influenciar o outro, e não o outro nos influenciar. Né? Tem outro ditado popular também que diz mais ou menos assim, mostre-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Eu acho que é mais ou menos isso. Esse ditado não serve pra gente. Não serve pra gente, porque se a gente achar que esse ditado de fato é algo verdadeiro, perceba que nós estaremos concordando com os líderes religiosos da época que criticavam Cristo porque Cristo estava com os ímpios. Né? Então não é assim. Nós temos que entender que se estamos realmente preparados, pautados na palavra, na presença de Cristo Jesus, a nossa vida é que irá influenciar. Então a questão é, nós é que devemos ser as influências e não os influenciados. Mas precisamos, como seguidores de Cristo, estar no meio do mundo para influenciá-los, para levar a mensagem do Evangelho. Então Cristo nos mostra que no seu ministério ele se relacionava. Então nós precisamos sim nos relacionar com as pessoas diferentes da gente, justamente para levar essa mensagem maravilhosa que nos alcançou, esse amor de Deus que nos alcançou, nós precisamos levar para as pessoas. Não tem como levar para as pessoas se nós não nos relacionarmos com as pessoas. E um outro ponto também interessante na vida de Cristo, aqui no seu ministério, é que Cristo ele extraía o melhor de cada pessoa. Ele de cada pessoa conseguia extrair o melhor de cada um. E a gente vê isso aqui em alguns relatos, por exemplo, quando Cristo encontra um oficial militar romano, né, o centurião romano, ali o centurião romano demonstrando a sua fé em Cristo, e Cristo ele diz para ele o seguinte, está lá em Mateus 8, do 5 a 10, que está esse relato, e Cristo ele fala então para o centurião, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Veja que ele extrai ali o melhor, né? Coloca de fato essa fé do centurião romano para cima, aumentando ainda mais essa fé do centurião romano. Em outro momento também, encontro com Cristo, com o escriba judeu, ele diz para esse escriba, não estás longe do reino de Deus, mais uma vez falando coisas boas, aumentando essa fé, essa confiança dessa pessoa em Cristo. Então veja que Jesus ele tinha capacidade de realçar o melhor das pessoas. Jesus tinha capacidade de realçar o melhor das pessoas. E poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrir o coração ao Evangelho. Busque o que há de bom nas pessoas ao seu redor e permita que elas saibam que você as aprecia. E veja que Jesus era tão compassivo que cuidava para não ferir desnecessariamente alguém que estava apenas chegando à fé, nem apagar a menor brasa de fé no coração das pessoas. Veja que as nossas palavras, aquilo que a gente fala, algumas críticas extremamente desnecessárias, a gente pode acabar apagando essa brasa, que pode não ser nem tão grande, essa brasa de fé que a pessoa ainda possui. Então, nós precisamos ter, como seguidores de Cristo, essa sensibilidade do que vamos falar, na hora que vamos falar, como vamos falar, se é necessário ou não é fazer determinada crítica, né? E buscar sempre extrair o melhor de cada um. Né? Veja que Cristo, quando Pedro o nega, né? Cristo ele poderia, depois de ter encontrado Pedro, ele poderia muito bem ter dito para Pedro, viu, Pedro, não te avisei que você ia me negar? Né? Viu? Te avisei, você é fraco. Falou que era forte, mas você é fraco. Jesus não fez isso. Jesus ele fala palavras de amor. Ou com aquela mulher que foi encontrada em adultério e levada até ele. Jesus não fala uma palavra de condenação. Ele age com amor. Ele sempre busca falar as coisas amorosas que vão de fato aumentar a fé dessa pessoa e sempre extraindo o que há de melhor em cada um. Então veja que o ministério de Cristo, ele se preocupava de verdade com as pessoas, ele se relacionava de forma desinteressada e ele extraía sempre o melhor de cada um, seja lá de qual pessoa for, ele sempre via o que havia de melhor em cada uma das pessoas. Já chegando aqui no término da nossa lição, vou ler uma parte daqui da lição de sexta-feira, que diz o seguinte: o ministério altruísta de Jesus abre corações, quebra preconceitos e cria receptividade ao Evangelho.
Veja então que Jesus ele nos ensina a maneira correta para fazer com que as pessoas de fato sejam receptivas ao Evangelho. Não tem outra fórmula. Não adianta nós inventarmos uma maneira diferente de levar o Evangelho de Cristo às pessoas. Nós precisamos seguir o conselho de Cristo. Cristo ensinava, pregava e agia. Cristo ensinava, pregava e agia. E nós precisamos fazer igual. Nós precisamos fazer exatamente como Cristo. E dessa forma, as pessoas de fato se tornarão receptivas à mensagem de Cristo. Nós precisamos nos preocupar sempre com as pessoas de maneira desinteressada. Desinteressada. E essa preocupação, esse amor demonstrado nas nossas ações farão com que os ensinos de Cristo de fato gerem efeitos positivos na vida de cada uma dessas pessoas. E que nós possamos então ter esse interesse de nos envolvermos com o mundo, não para que o mundo nos influencie, mas para que nossa vida seja uma vida de testemunho e se torne uma influência positiva, influência essa que é capaz de transformar o mundo, E, é claro, para fazermos isso, eu volto lá atrás, naquilo que eu falei em algumas lições anteriores. Nós precisamos estar pautados na palavra de Deus, estudando sobre a vida de Cristo. Como vamos ser imitadores de Cristo se não o conhecemos de forma plena? Precisamos ser imitadores dele, mas para isso precisamos estudar a palavra de Deus, porque lá encontramos a vida de Cristo. E que você então possa buscar mais, para que você possa estar preparado para ser uma influência positiva capaz de transformar o mundo, porque essa é a promessa que ele fez para cada um de nós. Que Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima lição. Até lá!